Preste atenção, observe. Veja que assunto interessante. O mercado mundial globalizado, né? Que o mercado está globalizado. O mercado mundial globalizado, o MMG, jamais perceberá este arrebatamento. Faltam 3 minutos para o arrebatamento. Veja como o arrebatamento está próximo. O que o Espírito Santo de Yehoshua Messias, Rei dos Reis glorificado, diz: que a comunidade global não perceberá este arrebatamento, então a igreja será arrebatada e ficará as virgens nécias. E nesse período depois do arrebatamento, o anticristo, o antimessias, eles chamam de anticristo, mas o antimessias, ele vai ficar a favor de quem crer em Jesus Cristo. Então, depois do arrebatamento da noiva, quem não crer em Jesus Cristo e na doutrina das 3 pessoas da Trindade será morto pelo povo. E a igreja noiva, as virgens nécias, as virgens nécias, vão rejeitar este nome Jesus Cristo e a doutrina das 3 pessoas da Trindade e serão perseguidos e mortos, porque a população não será incapaz de perceber o arrebatamento. Eles eu acho que vão até falar que os discos voadores levaram aquelas pessoas. Quantas pessoas somem no mundo hoje? A cada dia, a cada 24 horas. Quantas pessoas somem no mundo? É isso que vai acontecer. Depois do rapto, do arrebatamento, as virgens nécias serão perseguidas e mortas. Depois do arrebatamento, quem rejeitar Jesus Cristo e a doutrina das 3 pessoas da Trindade será morto, será perseguido por essas pessoas que creem em Jesus Cristo e na doutrina das 3 pessoas da Trindade. As 3 pessoas da Trindade estão em Apocalipse 16, versículos 13 e 14. Agora, Mateus 28, 19, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ali está a alma do Altíssimo, do Criador. O Espírito Santo, um ser humano, ele tem espírito, corpo e alma. E o Altíssimo não se fez carne, o verbo se fez carne, a verbalização se fez carne. O Altíssimo se fez carne. Então aquele ser humano, o primeiro bebê que saiu do ventre de Maria, chamado Yehoshua, porque em Lucas capítulo 1, o anjo Gabriel disse a Maria: e porás nele o nome de Yehoshua. Os judeus sabem disso. Os sem vergonhas dos judeus, que também vão aceitar este Big Brother, que é grande irmão em inglês, que vem aí. Eles vão recebê-lo. Ele vai sentar no templo. Os judeus sabem que o nome do primeiro bebê que saiu do ventre de Maria é Yehoshua. Como eu já disse, você pode ouvir qualquer judeu. O rabino Dorleon Attar, que mora no Brasil há 30 anos, chamou o primeiro bebê que saiu do ventre de Maria de bastardo. Ele quer o quê? Ele quer um pai? Os judeus falam de um jeito como se eles quisessem um pai para o Altíssimo. O corpo físico do primeiro bebê que saiu do ventre de Maria, o corpo físico do primeiro bebê que saiu do ventre de Maria, é o corpo físico de Yahvé, o Pai, que é o espírito dele. O espírito do primeiro bebê que saiu do ventre de Maria é Yahvé, o Pai. E a alma do primeiro bebê que saiu do ventre de Maria é o Espírito Santo. Então, Yahvé, o Pai, Yehoshua, Filho, e o Espírito Santo morreram na cruz e ressuscitaram a si mesmo no 3º dia. É por isso que ele disse: eis que o ser humano é como um de nós. Como um de nós como? Porque o espírito de Yehoshua, o primeiro bebê que saiu do ventre de Maria, é Yahvé, o Pai, Yod-He-Vav-He. E o Espírito Santo é a alma dele. Yahvé, o Pai de Abraão, Isaac e Israel, é o espírito de Yehoshua, o pensamento racional, o hemisfério direito do cérebro do primeiro bebê que saiu do ventre de Maria, o hemisfério direito
do primeiro, o hemisfério direito do cérebro do primeiro bebê que saiu do ventre de Maria é Yahvé, o pai de Abraão, Isaque e Israel. E o hemisfério direito, o corpo físico daquele bebê, o hemisfério direito daquele primeiro bebê, o hemisfério direito do cérebro daquele primeiro bebê que saiu do ventre de Maria, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é os pensamentos emocionais, o hemisfério direito do cérebro do primeiro bebê que saiu do ventre de Maria, a alma do primeiro bebê que saiu do ventre de Maria, e por aí vai. É isso que vai acontecer. Essas pessoas que creem em Jesus Cristo, depois do arrebatamento, perseguirão e matarão as virgens nécias. Por quê? Porque as virgens nécias, apesar de serem nécias, elas vão rejeitar o nome de Jesus Cristo e a doutrina das três pessoas da Trindade. Quem são as três pessoas da Trindade? Aqueles três sapos de Apocalipse 16, 13 e 14. Já em Mateus 28, 19, Mateus capítulo 28, versículo 19, o Pai, Yahvé. O Filho, Yehoshua, o primeiro bebê que saiu do ventre de Maria. O Espírito Santo, a alma daquele primeiro bebê que saiu do ventre de Maria de Nazaré. Maria de Nazaré é filha. Maria de Nazaré é filha do primeiro bebê que saiu do ventre dela. O primeiro bebê que saiu do ventre de Maria de Nazaré é o corpo físico do Altíssimo. O corpo físico, né? O corpo físico de Yahvé, o Pai, e Yehoshua, Filho e Espírito Santo. Esse é o nome do Todo-Poderoso, do Altíssimo, do Criador, de Gênesis capítulo 1, versículo 1. O seu nome é o Rei dos Reis, e Yehoshua, Messias, glorificado, de Apocalipse capítulo 1, do versículo 12 ao 16, e capítulo 19, do versículo 11 ao 16. Em nossa dimensão de tempo e espaço, aliás, é tempo, espaço e matéria ou tempo e espaço? Vamos dizer tempo e espaço. Em nossa dimensão de tempo e espaço, o corpo físico, preste atenção, o corpo físico da segunda pessoa da Trindade é o Papa Francisco, é o corpo físico do Papa Francisco, o atual líder da Igreja Católica Apostólica Romana. O corpo físico da segunda pessoa da Trindade é Jorge Mário Bergoglio, o Papa número 266. Agora, o corpo físico do Altíssimo é Mateus 28, 19. Pai, Filho e Espírito Santo. Espírito, corpo e alma. Pai, Filho e Espírito Santo. O corpo físico do Pai, né? O corpo físico do Pai e do Espírito Santo é Yehoshua, Messias, Rei dos Reis glorificado. Apocalipse capítulo 1, versículo 12. E eu virei para ver quem falava comigo, e vi 7 candelabros de ouro. E falando em 7 candelabros de ouro, eu quero lembrar a vocês, pense bem direitinho, a mensagem secreta do clamor da meia-noite, a mensagem secreta do profeta Cacau Filipe, a mensagem secreta do anjo e o cordeiro, de 24 de abril de 1993 é a seguinte, a mensagem secreta: o verdadeiro Jesus Cristo, o único e verdadeiro Jesus Cristo, é o Jesus Cristo do profeta Cacau Filipe, é o Jesus Cristo do clamor da meia-noite. Mentira! O nome do Salvador é Yehoshua, Messias, Rei dos Reis, glorificado. Eu virei para ver quem falava comigo. Eu virei para ver quem verbalizava comigo. E vi 7 candelabros de ouro, ou um candelabro de ouro, ouro 24 quilates. No meio deles estava um ser parecido com um homem, vestindo uma roupa que chegava até os pés, uma túnica, e com uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã. E os seus olhos eram brilhantes como fogo. Os seus pés
brilhavam como bronze refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz, a sua verbalização, parecia o barulho, o rugir de uma grande cachoeira. Eu poderia, se eu tivesse aquele recurso, eu botava o recurso do eco na voz, né? Não tenho aqui esse recurso. Na mão direita, ele segura 7 estrelas, e da sua boca sai uma espada afiada dos 2 lados, uma espada de 2 gumes. O seu rosto brilha como o sol do meio-dia. Apocalipse capítulo 1, do versículo 12 ao 16. Agora, Apocalipse capítulo 19, do versículo 11 ao 16. Aqui eu estou mostrando a silhueta de Yehoshua, Messias, Rei dos Reis glorificado. Não é Jesus Cristo, não. Jesus Cristo está lá no Vaticano. Jesus Cristo está encarnado no Papa Francisco. Jorge Mário Bergoglio, número 266. Por sinal, o número dele é 266. Então, em seguida, vi o céu aberto. Então, em seguida, vi o firmamento aberto. E apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Os seus olhos são como chamas de fogo. E ele tem muitas coroas na cabeça. Há escrito nele um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. E falar de nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo, eu tenho falado muito nesse nome, Yehoshua. Yehoshua, o nome do primeiro bebê que saiu do ventre de Maria é Yehoshua. É só você pesquisar aqui no YouTube. Tem canais que falam claramente sobre isso. A sua capa está encharcada de sangue. A sua capa está encharcada de sangue. Ele se chama a verbalização do Altíssimo. A palavra de Zeus? Que Zeus? Deus. É Deus. Essa palavra Deus é Zeus, com D maiúsculo. Esse Deus com D maiúsculo é Zeus. Ele se chama a verbalização do Altíssimo, a palavra do Altíssimo, do Criador. Os exércitos do céu da 7ª dimensão o seguem, montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ele vence as nações, os países. Ele as governará com uma barra de ferro, uma vara de ferro, e pisará as suas uvas no tanque, do furor, da ira, do Altíssimo, do Criador Todo-Poderoso. Na capa e na perna dele está escrito este nome: Rei dos Reis, Rei dos Reis e Soberano dos Soberanos. Não sei, alguém disse, se eu não me engano é o canal do Paulo José. Ele fala que Senhor é Baal. Na capa e na perna dele está escrito este nome: Rei dos Reis e Presidente dos Presidentes. Apocalipse capítulo 19, do versículo 11 ao 16. Preste atenção, essa é a silhueta do Rei dos Reis e Yehoshua, Messias glorificado. Apocalipse capítulo 1, do versículo 12 ao 16 e Apocalipse capítulo 19, do versículo 11 ao 16. E encerrando, Salmo 69, versículo 8. Eu sou como um estranho para os meus irmãos, sou como um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Salmo capítulo 69, versículo 8. Salmo capítulo 33, Salmo capítulo 31, versículo 11. Os meus inimigos zombam de mim, e os meus vizinhos também caçoam. Os meus conhecidos têm medo de mim, e fogem quando me veem na rua. Os meus inimigos zombam de mim, e os meus vizinhos também caçoam.
Os meus conhecidos têm medo de mim e fogem quando me ouvem na rua. Salmo capítulo 31, versículo 11. Narrativa aleatória, né? Citação aleatória. Veja Isaías 45, 15. Entretanto, tu és um ser todo-poderoso que se esconde, ó Pai de Abraão, de Israel, o Salvador. Na nova tradução na linguagem de hoje é assim: o Pai de Abraão, que salva o seu povo, o povo de Israel, é um ser que se esconde das pessoas. Interessante, né? Veja Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45, do versículo 5 ao 7. Veja bem, o Novo Testamento, ou o Velho Testamento, ou Primeiro Testamento, Yehoshua, Messias, escreveu pelo poder do seu Espírito. E o Novo Testamento, o Segundo Pacto, ou Segundo Testamento, ele escreveu com o poder da sua alma, que é o Espírito Santo, né? Eu não sei. Alguns pastores falam que o Espírito Santo é a parte feminina do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Eu digo que o Espírito Santo é a alma, os pensamentos emocionais do Altíssimo, Todo-Poderoso. Mas o Altíssimo é um só. Imagine um copo com água em cima da mesa. Aí você coloca 50 gramas de açúcar e 50 gramas de sal. O açúcar é o Espírito Santo. E o sal é Yahvé, o Pai. Aí você mistura. A alma do ser humano está no seu sangue. O copo significa o corpo físico. Então, Yehoshua, o primeiro bebê que saiu do ventre de Maria, eu estou sendo repetitivo. Yehoshua, o primeiro bebê que saiu do ventre de Maria, é o corpo físico de Yahvé, o Pai, e do Espírito Santo. Porque o verbo se fez carne. A verbalização se fez carne. A verbalização se fez um ser humano. Que a Multiversal Flaviana, o canal da Multiversal Flaviana, tenta negar isto. Tenta negar que existiu um ser humano que foi morto na cruz e ressuscitou a si mesmo no terceiro dia. Eu sou Yahvé, Yehová, Yehoshua. E nunca há nenhum outro fora de mim. E não existe outro todo-poderoso. Embora você me desconheça, eu te cinjo, a fim de que se saiba, desde o nascente do sol até o poente, que fora de mim, e não existe outro todo-poderoso. Eu sou Yahvé, Yehová, Yehoshua, Messias, Rei dos Reis glorificado. E não existe outro todo-poderoso. Eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. Yehoshua, Messias, Rei dos Reis glorificado. Olha Isaías capítulo 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas, asseguro o bem-estar e crio a desgraça. Cito também a miséria. Sim, eu, Yahvé, Yehová, Yah, faço tudo isso. Isaías capítulo 45, do versículo 5 ao 7, da Bíblia de Jerusalém. Então é isso que vai acontecer depois do arrebatamento. A comunidade global será incapaz de perceber. A comunidade global será incapaz de perceber que houve um arrebatamento. E essas pessoas que creem em Jesus Cristo e na doutrina das três pessoas da Trindade de Apocalipse 16, versículo 13 e 14, os três espíritos imundos, os três sapos, vão perseguir e matar todas as pessoas que rejeitarem Jesus Cristo e a doutrina das três pessoas da Trindade. É isso que vai acontecer. Faltam 3 minutos para o arrebatamento. Se prepare, igreja noiva. Cuidado com o azeite.